Pessoal, nesta aula nós vamos estudar o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de direito, tá? Com isso a gente fecha ali as causas de exclusão da ilicitude previstas no artigo 23. Tranquilo? Vem comigo. Artigo 23, no inciso 3, ele fala: não há crime contra o agente que pratica o fato em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de direito. Com isso, lembra o mnemônico lá das causas de exclusão de ilicitude do artigo 23, Bruce Lee? Legítima defesa já estudamos, estado de necessidade estudamos. Agora vamos estudar estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de direito. E a gente fecha as causas de exclusão da ilicitude. Tranquilo? Senhores, o que é o estrito cumprimento do dever legal? Gente, o estrito cumprimento do dever legal, que é o que nós vamos estudar aqui agora, é o seguinte: os agentes públicos, para cumprir aquilo que a lei manda, as determinações legais, não raras vezes, eles têm que violar direitos particulares, dos particulares. E quando, agindo a mando da lei, cumprindo o seu dever legal, eles violam algum direito particulares, eles não vão responder por algumas condutas praticadas. Por quê? Eles estavam agindo por estrito cumprimento do dever legal. Então, o indivíduo que adentra na sua casa para cumprir um mandado de busca e apreensão e um mandado de prisão, ele chega, bate na porta, te chama, apresenta e faz a leitura do mandado de busca e apreensão, te pede para apresentar o objeto e faz ali o adentramento no seu imóvel, realiza as buscas e acaba prendendo ali o indivíduo que estava lá dentro do seu imóvel, que estava foragido. Ele vai responder por invasão de domicílio, ele vai responder por sequestro ou cárcere privado, por privar esse indivíduo que tem mandado de prisão de sua liberdade? Resposta: não. Por quê? Quando o agente está cumprindo o mister, as determinações que a lei manda, não raras vezes ele vai violar algum direito particular. E quando ele fizer isso, se ele estiver no estrito cumprimento do dever que a lei manda, ele não vai responder por crime nenhum. Tranquilo? Então, o indivíduo ali que vê o outro numa situação de fundada suspeita, o policial, né, que vê o indivíduo numa situação de fundada suspeita e procede com a abordagem em busca pessoal, ele não responde por nada. O indivíduo que adentra o seu imóvel para poder ali cumprir uma ordem de prisão ou prender um indivíduo que está em situação flagrancial no interior do seu imóvel, ele não responde por nada. E é isso que o estrito cumprimento do dever legal fala. É o dever de intervenção dos agentes públicos na esfera de particular confito com a intenção de garantir o cumprir da lei e da ordem. Tá? Então, os agentes públicos, não raras vezes, eles vão violar os direitos particulares quando eles estiverem cumprindo ali os mandamentos legais e eles não vão responder, tá? Então, o indivíduo que adentra no seu imóvel, procede à prisão, procede às buscas, apreende objetos ilícitos, apreende objetos que são relacionados aos crimes, cumprindo o mandado de busca, o mandado de prisão, não responde. Por quê? Estrito cumprimento do dever legal, tá? Para cumprir o mister, os mandamentos legais, os agentes públicos, não raras vezes, têm que violar direito particular e eles não respondem por isso. Perguntinha de prova do estrito cumprimento do dever legal. O estrito cumprimento do dever legal é unicamente para os agentes públicos ou particular pode alegar estrito cumprimento do dever legal? E aí, gente? Porque quando a gente está conceituando, a gente fala assim, os agentes públicos, no cumprimento do dever legal, eles podem violar direitos particulares e não vão responder por isso. Então, eles podem realizar uma prisão, uma busca e apreensão, uma busca pessoal, uma busca veicular, e eles não vão responder por isso porque eles estão no estrito cumprimento daquilo que a lei manda. Então, eles não vão responder por sequestro, cárcere privado, invasão de domicílio, abuso de autoridade, nada disso. Se eles estiverem cumprindo ali o dever que a lei manda. Pergunto: particular pode alegar estrito cumprimento do dever legal? Ou essa causa de exclusão da licitude aqui, ela é estritamente para os agentes públicos? Resposta: particular pode alegar estrito cumprimento do dever legal. Professor, me dá um exemplo, porque para os agentes públicos é muito fácil. O agente público realizando a prisão, realizando o adentramento imóvel, apreendendo o veículo objeto de busca, apreendendo os itens ali vinculados ao crime, realizando uma prisão em flagrante, cerceando o indivíduo sua liberdade, procedendo à contenção, desde que esse indivíduo esteja ali reagindo à ação policial, se opondo a essa ação policial, não vai responder pela lesão corporal, porventura causada durante a contenção do indivíduo que está reagindo a uma ação legítima policial, não vai responder pela privação da liberdade desse indivíduo, não vai responder pela invasão de domicílio. E o particular? Pode alegar? Resposta: pode. Estrito cumprimento do dever legal ele é principalmente para os agentes públicos. Principalmente ele vai ser utilizado pelos agentes públicos. Mas particular também pode alegar estrito cumprimento do dever legal. Um exemplo que a doutrina traz. Quem consegue aí? Martela. Alguém lembra?
trago para vocês. O advogado é um particular, né, que se nega a depor sobre um fato que ele teve conhecimento na relação cliente-advogado, que ele teve conhecimento no exercício da sua função. Por quê? Porque a lei veda que o advogado preste depoimento sobre os fatos que ele tomar conhecimento no exercício da sua função. Então, se o advogado for chamado a depor contra o cliente dele, ele pode se negar e depor e alegar estrito cumprimento de dever legal, porque a lei veda que o advogado, ele expõe ali os fatos que ele tomou conhecimento na relação cliente-advogado. Então, seria um particular, que é um advogado, alegando estrito cumprimento do dever legal, que é o dever de sigilo na relação cliente-advogado, para deixar de prestar depoimento. Então, aqui no advogado, né, que não presta depoimento porque ele está obedecendo o que a lei manda, ele está resguardando o sigilo advogado profissional, ele pode alegar estrito cumprimento do dever legal. Então, é um exemplo que a doutrina traz de estrito cumprimento do dever legal sendo utilizado por particulares. Então, o particular pode, sim, alegar estrito cumprimento do dever legal, embora seja uma causa de exclusão da licitude extremamente utilizada e, quando explicada, a gente sempre menciona os agentes públicos, os funcionários públicos. Tranquilo, senhores? Mas pode, sim, ser utilizada por particulares, e aqui eu te trouxe um exemplo do advogado que se nega a depor, alegando reserva de sigilo na relação cliente-advogado. Beleza? Então, estrito cumprimento do dever legal é encerrado, tá? Beleza? Gente, sempre que nós estamos tratando de causas de exclusão da licitude, razoabilidade / proporcionalidade, tá? Sempre. Falou em causa de exclusão da licitude, sempre lembre em equilíbrio, proporcionalidade, razoabilidade. Então, aqui é o direito que os agentes públicos têm de violar direitos de particulares para cumprir aquilo que a lei manda, e eles não vão responder, porque eles estão agindo em estrito cumprimento do dever legal. Tranquilo? Exercício regular de direito, também previsto no artigo 23, inciso 3, tá? O artigo 23, inciso 3, prevê no mesmo inciso o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de direito. Pessoal, o que é exercício regular de direito? Gente, são os direitos que o cidadão tem definidos em lei. E quando ele exerce esse direito, ele não pode, por uma questão de congruência, por uma questão de lógica, estar exercendo o direito cometendo um crime, entendeu? Então, por exemplo, o Estado, ele prevê e fomenta a prática de atividades desportivas. Então, o esporte, ele é previsto e fomentado, incentivado pela lei, pelas políticas governamentais e etc. Então, o indivíduo ali que está praticando uma competição de futebol, de vôlei, de luta é melhor, um bom exemplo. O futebol também. Ele dá uma entrada mais firme no outro e causa uma lesão ali no outro. Ele vai responder por lesão corporal? Não. Por quê? Exercício regular de direito. Quando os indivíduos estão exercendo um direito previsto na lei, eles não podem cometer um crime, porque seria incongruente. Ou é um direito ou é crime. Então, quando o indivíduo, dentro de uma lógica de razoabilidade, proporcionalidade, ele está ali exercendo o direito previsto em lei, por consequência, ele não comete crime. Então, professor, me dá alguns exemplos. Está aqui no material, ó. Intervenções médicas e cirúrgicas. Ah, professor, o médico vem lá fazer uma cirurgia. Ele vai responder por alguma coisa? Não. Lesão corporal? Não. Exercício regular de direito, da profissão, da medicina, da prática da medicina, tá? Atividade esportiva. Então, numa luta, num esporte, no judô, no jiu-jitsu, um atleta machuca o outro, quebra o braço, o outro lesiona o outro, vai responder? Não. Tá? Se tiverem obedecidas as regras ali daquela atividade esportiva, não vai responder, tá? Isso é o que a gente chama de exercício regular de direito. Professor, outro exemplo, a gente pode falar que os ofendículos, você tem o direito de proteger a sua vida, a sua propriedade e o seu patrimônio, gente. Então, quando você coloca ali uma cerca elétrica, uma concertina, quando você coloca um animal dentro da sua casa, você está no exercício regular e razoável de proteger o seu patrimônio, a sua vida, a sua integridade física. E se alguém for pular ali na sua casa e se lesionar, eu já te falei lá nos ofendículos, eu até aprofundei um pouco, exercício regular de direito. Tem alguns autores que falam que seria legítima defesa pré-ordenada e outros que falam que, antes de ser ativado, exercício regular de direito. Após ser ativado, legítima defesa pré-ordenada, tá? Mas aqui no exercício regular de direito, você lembre, atividades de quando você exerce um direito seu de maneira proporcional, de maneira equilibrada, você não vai responder. Então, atividades esportivas, intervenções médico-cirúrgicas. Tranquilo? Sigamos. Consentimento do ofendido. Senhores, consentimento do ofendido é uma causa de exclusão da ilicitude supra-legal.
Professor, por que supralegal? Porque não está prevista na lei. Então aqui eu retomo aquela ideia. O que nós encerramos aqui? A gente fechou o artigo 23, que é o Bruce Lee. O artigo 23, eu te disse lá na nossa primeira aula, que ele prevê um rol exemplificativo de causas de exclusão da licitude, que é o Bruce Lee: legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito. É um rol exemplificativo. Isso é dizer que existem outras causas de exclusão da licitude espalhadas pelo direito penal, tá? Não é só essa, existem outras espalhadas pelo direito penal, pelo nosso Código Penal. Exemplo, artigo 128, as hipóteses de aborto legal, tá? Natureza jurídica do artigo 128, que prevê o aborto praticado por médico para salvar a vida da gestante, ou aborto quando a gestação é oriunda de estupro e precedido de consentimento da gestante. Esses dois abortos aqui, eles têm natureza jurídica de causa de exclusão da licitude. Então, as causas de exclusão da licitude previstas no artigo 23, elas estão previstas em rol exemplificativo. E nós estudamos ela, Bruce Lee. Agora eu trago uma supralegal, que é uma que nem está na lei. Ela foi criada pela doutrina. E qual que é ela? Consentimento do ofendido. Professor, essa causa de exclusão da licitude, ela é aceita? Sim, amplamente aceita. Supralegal, não prevista na lei, mas amplamente aceita. O que é o consentimento do ofendido? Gente, seria que o direito penal não vai considerar a conduta ilícita, a conduta contrária ao direito, quando ela é precedida, o ataque a um bem jurídico disponível é precedido de um consentimento válido e livre sobre aquele bem. Então, por exemplo, se o indivíduo chegar em você e falar assim, ó, tá aqui meu celular, pode quebrar. Você pegar esse celular, se quebrar, você vai responder por dano? Não, por quê? Consentimento do ofendido, você não vai responder. Quais são os requisitos do consentimento do ofendido? Então aqui, ó, primeiro, disponibilidade do bem jurídico. Perdão que deu um zoom aqui. Primeiro requisito aqui. Não é qualquer bem jurídico que você pode dispor. Tem que ser um bem jurídico que ele é o quê? Disponível. Então você pode, por exemplo, dispor da sua vida? Não, bem jurídico indisponível, tá? Então tem que ser um bem jurídico disponível. Primeiro, tem que ser um consentimento explícito. Não vale consentimento implícito. Tem que ser um consentimento válido, tá? Não pode ser um consentimento obtido mediante fraude, etc. E tem que ser um consentimento anterior ou concomitante à prática do crime, tá? Então esses aqui são os requisitos. Tem que ser um consentimento válido, não pode ser obtido mediante fraude, violência ou grave ameaça. Ele tem que vir antes da prática do fato ou durante, tá? Esse consentimento tem que ser recair sobre um bem jurídico disponível. E a pessoa que está consentindo, ela tem que ter capacidade para consentir. Tranquilo? Então, se o cara chegar em você e falar, tá aqui meu celular, pode quebrar, você pegar e quebrar, você responde por dano? Não. Por quê? Consentimento do ofendido. Consentimento válido, você não obteve ele mediante fraude, violência, grave ameaça. O indivíduo tem capacidade para consentir, uma pessoa que está no pleno gozo das suas faculdades mentais. O consentimento veio antes ou concomitante. Não vale consentimento posterior. Consentimento posterior não vale. Tem que vir antes do crime ou no mesmo momento, tá? E ele tem que recair sobre um bem jurídico disponível. Então, se o cara chegar e você falar assim, ó, tá aqui uma arma, pode atirar em mim e me matar. E você vai lá, pega essa arma, você mais louco ainda, né? Pega essa arma nesse exemplo esdrúxulo aí e atira nesse cara. Você vai responder? Vai. Por quê, professor? Ó, o consentimento foi válido, eu não obtive ele mediante violência, grave ameaça, fraude ou engodo, enganação. A pessoa tinha capacidade para consentir, estava no pleno gozo das faculdades mentais dela e etc. O consentimento foi antes, o anterior ou concomitante. Por que eu não vou me beneficiar? Pegar uma arma e matar o cara? Porque o bem jurídico tem que ser disponível, tá? Esse consentimento ofendido, ele só vai ser válido quando ele recair sobre um bem jurídico disponível. Se o bem jurídico for indisponível, a dizer vida, você vai responder por esse crime. Tranquilo? Foi um consentimento obtido mediante fraude, violência, grave ameaça, uma pessoa que não tem capacidade para consentir, ou um consentimento posterior, não vale. Então, exemplo, eu pego o celular aqui do cara, do João, que é o nosso cameraman, meu xará, e quebro. Aí o João chega, não tem problema não, também não queria celular, tudo bem. Você poderia ter quebrado. Vale consentimento? Não vale. Por quê? O consentimento tem que vir antes ou durante. Consentimento posterior não vale, tá? Professor, nas lesões corporais, pode? Pode. A doutrina, gente, até se debate um pouquinho aqui, mas prevalece que nas lesões corporais pode, desde que a lesão corporal seja leve, tá? Então você ali, com consentimento do ofendido, você poderia causar na outra pessoa, para ser bem jurídico disponível, segundo o professor Rogério Greco, até uma lesão leve, tá? Se for lesão grave ou gravíssima, e a doutrina já entende que estaria recaindo sobre o bem jurídico indisponível, tá?
Então, se ali, durante a prática do rally rola, do ato sexual ali, né, sair alguma coisa mais rústica, a pedido das partes, sem problema. Desde que cause somente lesão corporal leve, tá? Ficar um roxo, um chupão ali, alguma coisa, tá? Tranquilo, sem dificuldade, consentimento ofendido, você não vai responder por nada, mas não se exceda. Se causar lesão grave ou gravíssima, consentimento ofendido está afastado. Por quê? Tem que recair sobre bem jurídico disponível, tá? Então, o exemplo mais legal aqui é o patrimônio. O cara der o carro dele, uma moto, um celular, e falar, pode destruir. Ele tem capacidade, está no pleno gozo das faculdades. O consentimento é válido, não foi obtido mediante fraude, violência, grave ameaça, engodo, dissimulação. Ele vem antes ou durante a prática do crime. E se ele recai sobre um bem jurídico disponível, tranquilo, você não vai responder por nada, tá? Beleza? Isso é o consentimento do ofendido. Deixa eu voltar aqui, tá? Que é uma causa supralegal de exclusão da ilicitude, te provando que o rol de causa de exclusão da ilicitude, mais uma vez, é exemplificativo e não taxativo. Tranquilo com o consentimento do ofendido? Sigamos o nosso conteúdo. Excesso nas causas de justificação. Professor, o que é causa de justificação? Senhores, já lhe disse. Causa de justificação é sinônimo de causa de exclusão da ilicitude. Tá? É um excesso na causa de exclusão da ilicitude, tá? Porque lembra, causa de exclusão da ilicitude também pode ser chamada de justificante, entendeu? Discriminante, tranquilo, tudo são sinônimos de causa de exclusão da ilicitude. Então, excesso nas causas de justificação, que nada mais é que excesso nas causas de exclusão da ilicitude. Tranquilo. O agente que, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. Então, o que ele está falando? Senhores, em qualquer causa de exclusão da ilicitude, seja na legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento de dever legal, exercício regular de direito, no consentimento do ofendido, em qualquer causa de exclusão da ilicitude, o agente vai responder pelo excesso. Seja um excesso doloso, que é um excesso intencional, ou pelo excesso culposo. Então, eu posso, tanto na legítima defesa, cometer excesso doloso, como excesso culposo, tá? Eu me excedo porque eu quero. Exemplo, o cara pega uma faca e vem pra cima de mim. Eu saco a arma, dou um disparo na perna dele e ele se rende. E eu fico com raiva porque ele ia me matar, ele queria me atingir, ele já rendeu, eu pego e atiro nele. Excesso doloso. Vou responder pelo quê, gente? Homicídio doloso. Entendeu? Ou pode ser um excesso culposo, que eu fico ali nervoso, muito apreensivo, o cara tá vindo pra cima, eu dou um tiro, ele cai, eu ainda ali assustado, ainda dou mais outro tiro. Vou responder por um eventual homicídio culposo. Então, nas causas de exclusão da ilicitude, tá? Seja legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento de dever legal ou exercício regular de direito, se o agente se exceder, seja dolosa porque ele quis, seja culposamente porque ele é imperito, imprudente ou negligente, ele vai responder pelo excesso doloso ou culposo, tá? Aqui na experiência profissional, já tive um exemplo uma vez, bem bacana disso aqui de excesso doloso, porque foi o seguinte, o indivíduo relatou o seguinte, falou, isso é público e tal, então é tranquilo, um dia foi o seguinte, ele estava lá bebendo no bar, três caras bebendo um botequinho lá, e aí, até então, amigos, né? E aí, dois deles sem dinheiro e um terceiro pagando a conta lá. Esse terceiro, que tava com o dinheirinho ali que ele tinha apurado, um serviço que ele tinha feito, resolveu ir embora. E os outros dois que estavam bebendo com ele no boteco tiveram a genial ideia de irem atrás e roubar o dinheiro dele para eles continuarem bebendo. E assim eles fazem. Eles vão lá atrás desse cara, ele pagou a continha ali e foi embora. E os outros dois, que já estavam bêbados, vão atrás dele, um segura por trás, o outro chega pela frente para poder roubar ali o dinheiro dele para eles voltar pro bar para beber. Cara, isso é uma história verdadeira. E aí, esse cara que está segurado por trás e o da frente atacando ele para poder render ele, tomar o dinheiro, ele saca uma faca da cintura, dá um golpe aqui no de trás, um golpe no da frente. O de trás solta ele e cai no chão. O da frente sai correndo e vai embora. O de trás soltou, caiu no chão. Gente, aqui cessou legítima defesa. Estava sendo agredido para ser roubado, deu uma facada em um e deu uma facada no outro. Um correu, o outro soltou ele. Gente, aqui encerrou a legítima defesa. O que ele faz? O que estava na frente tomou a facada e saiu correndo. O de trás, que tomou a facada, enquanto segurava ele, caiu no chão. Ele vira, senta sobre o de trás, pega a faca e, ó, ele mesmo fez esse movimento aqui, ó, desferiu facadas no cara até cansar. Gente, no exame fotográfico tinha mais de 40 facadas aqui nessa região do tórax desse cara.
desferiu essas mais de 40 facadas pelo corpo inteiro. Até nas pernas ele esfaqueou. Ele relatou que esfaqueou até cansar. Na hora que ele cansou de tanto dar facada, ele senta no meio-fio e fica lá. Entendeu? E aí, gente? Nesse exemplo aqui, que foi um caso até concreto, vai responder pelo quê, gente? Em relação, vamos lá, vamos por partes. Igual o Jack Estripador, né? Vamos por partes. Em relação ao primeiro momento, onde esses dois indivíduos, né, amigos da onça aí, um segura ele e outro vem roubar ele, legítima defesa. Tá? Ele está sofrendo uma agressão injusta atual e ele está se valendo dos meios moderados para proteger a sua vida, a sua integridade, etc. Saca a faca, que é o meio que ele tem. 2 contra 1, meio que ele tinha para se defender essa faca que ele estava ali na cintura. Deu a facada nenhum que estava segurando ele. O outro que estava atacando pela frente deu outra facada. Até então, legítima defesa. O uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão a direito próprio. Até então, ok. Até aqui, legítima defesa. Ele estaria amparado pela causa de justificação, tá? Beleza. Por essa discriminante. O que acontece? Excesso. Quando o cara, um foge e o outro cai no chão, e ele vem, senta em cima do cara que caiu no chão, igual ele relatou, desfere golpes com a faca até ele cansar, gente, o que é isso aqui? É excesso doloso. Então, qual foi a conclusão nossa? A conclusão nossa foi o seguinte, num primeiro momento, quando desfere o primeiro golpe de faca no que estava atrás e no da frente que estava atacando ele, legítima defesa. Contudo, era claro e evidente nessa situação um excesso doloso. Porque cessada a agressão, ele senta sobre o indivíduo que já não está atacando, ele está ao solo e desfere mais de 40 golpes de faca. Pelo que ele respondeu? Excesso doloso por homicídio doloso, entendeu? Por quê? Excesso nas causas de justificação. Você vai responder em qualquer causa de justificação pelo excesso doloso ou culposo a que você der causa, tá? E esse é um exemplo para você, para ilustrar bem o que nós temos aqui no artigo 23, parágrafo único. Para a gente que em qualquer das hipóteses deste artigo, em qualquer das causas de exclusão da licitude, responde pelo excesso doloso ou pelo excesso culposo. E aí, gente, voltando aqui, na legítima defesa não tem quantidade de disparos, igual eu te falei, é até cessar a injusta agressão. Mas cessou a injusta agressão, cessou sua legítima defesa. Se você se exceder, você vai responder pelo excesso doloso ou culposo. Tranquilo? Ah, professor, como que é doloso ou culposo? Doloso eu me excedi porque eu quis. Eu dei um disparo, acertou a perna do cara, ele soltou a faca, se rendeu. Eu peguei minha arma, dei mais 3 tiros e matei ele. Gente, é excesso doloso, tá? Excesso culposo, eu agi por imperícia, imprudência ou negligência. Mas qualquer causa de exclusão dele estude, o agente responde pelo excesso doloso ou pelo excesso culposo. E aqui, gente, é claro que tem que sempre aqui ter uma certa parcimônia, uma certa maturidade de julgar à luz do caso concreto, de julgar à luz das condições que aquele agente ali de estresse, de pouquíssimo tempo que ele teve para se decidir, tá? Mas o excesso doloso, como é excesso culposo, o agente vai responder e é isso que eu preciso que vocês fixem. Com isso, gente, nós encerramos aqui a ilicitude e as causas de exclusão da ilicitude, tá? A gente estudou a legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento de dever legal, exercício regular de direito e agora nós finalizamos com o consentimento do ofendido e agora a gente falou dos excessos nas causas de justificação, tá? Dito isso, eu só quero abordar esse último tópico aqui com vocês. Discriminantes putativas. Gente, por que eu vou tratar desse assunto agora? Pelo seguinte, isso aqui, gente, não é sexo dos anjos, não é questão sem importância, isso aqui cai em prova e vocês não podem errar. Discriminantes putativos, elas estão previstas lá no artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal. Vamos desmontar essa palavra. Pessoal, o que é discriminante? O que é uma justificante? É uma causa de exclusão da ilicitude. Discriminante, justificante é causa de exclusão da ilicitude. Quer ver quando desmontar isso aqui para você ver que isso aqui é fácil? O que é putativa? Gente, putativa é imaginária. Então, o que é uma discriminante putativa? É uma causa de exclusão da ilicitude imaginária, gente. É uma causa de exclusão da ilicitude que ela não acontece no mundo real. Ela só acontece na cabeça do agente. Isso é o que a gente chama de discriminantes putativas, tá? Discriminante, justificante é sinônimo de causa de exclusão da ilicitude. Putativa é imaginária. Então, vem aqui comigo. O que é uma discriminante putativa, senhores? É uma causa de exclusão da ilicitude imaginária.
O indivíduo, ele supõe uma situação de estado de necessidade que só existe na cabeça dele, no mundo real não existe. Ele supõe um perigo que não existe. Ele supõe uma agressão injusta que não existe. Por quê? Imaginária. Por exemplo, aqui, eu estou aqui no Instituto Rodolfo Souza gravando minha aula. Um cara vai lá e estoura 2 extintores ali, eu vejo a fumaça, penso que está pegando fogo no prédio, sai correndo, empurra o João, que é nosso cameraman, ele cai, quebra o braço, e eu pensando que eu estou numa situação de estado de necessidade. Por quê? Uma situação de perigo atual que coloca em risco a minha vida. E aí, para salvaguardar a minha, eu sacrifico o direito de outrem. Tá. E aí, professor? No mundo real, gente, tinha situação de perigo? Não. Era um aluno ali que estourou um extintor que vazou, e eu supus que era uma situação de perigo. Isso é uma discriminante putativa. Então, nas carreiras policiais, gente, isso aqui acontece. Imagina um indivíduo, gente, acentuada a periculosidade, que você está investigando isso, é um policial civil, já está com investigação bem evoluída, você já tem, o cara tem um histórico de violência, tem histórico de andar armado, já disse que não quer ser preso novamente, e a próxima vez que a polícia vier prender ele vai por tudo ou nada, ele não quer mais ser preso, ele não vai puxar a cadeia, e o panorama é esse. Você sabe que é um indivíduo que tem acesso à arma de fogo, anda armado, tem um histórico de crimes violentos e que já disse que, não, que quando a polícia for prender ele não vai se render, ele vai por tudo ou nada. Então esse é o panorama posto. Aí você é policial civil, você é agente, você é escrivão, você é paposcopista, você é delegado. Vai você e sua equipe lá cumprir esse mandado de prisão. Na hora que você chega lá, que vocês abordam esse indivíduo, polícia parada, ele leva a mão na cintura e puxa um objeto brilhante. Você, mais que depressa, realiza um disparo, pensando que isso que ele sacou é um revólver. Tá escuro, a luminosidade está baixa, você vê ele sacando um objeto da cintura, você supõe que é uma arma e atira nele. Na hora que você vai ver, ele puxou o celular. O celularzinho dele, sem capinha, ele puxou o celular, ele ia ligar para o advogado. E aí, gente? Legítima defesa putativa. Você imaginou uma situação de agressão injusta que não existe. Então, o estudo das discriminantes putativas não pode ser visto por vocês com maus olhos. Por quê? Na prática da atividade policial, você pode sim se deparar com a situação que por um erro, que por um equívoco, você suponha uma causa de exclusão dele estudo, uma legítima defesa, um estado de necessidade, um estrito cumprimento dever legal. Você imagina uma causa da ilicitude que ela não acontece no mundo real, ela só acontece na sua cabeça. Eu acabei de te dar um exemplo aqui que pode acontecer. O cara leva a mão na cintura, puxa um negócio brilhoso, a luminosidade está baixa, você ali para salvaguardar a sua vida, a integridade da sua equipe dispara, né, que você vai ver um celular. Ele estava puxando o celular para ligar para o advogado, ele não estava com armamento. E aí? Legítima defesa putativa. Tá? Eu te dei outro exemplo de estado de necessidade putativa. O cara estoura um extintor aqui, eu penso que é incêndio, sai empurrando todo mundo. Gente, não tem incêndio, não tem situações de perigo, tá? Desculpa, só beber uma água. Então, as discriminantes putativas, senhores, elas estão presentes na vida do agente de segurança pública, tá? Então, entenda. Então, discriminante, causa de exclusão da ilicitude, putativa e imaginária. Então, pode ser um estado de necessidade imaginário, uma legítima defesa imaginária e etc e tal. Não acontece no mundo real. A situação de perigo, agressão injusta não está presente no mundo real. Ela está presente na sua cabeça. Então, isso é o que a gente chama de discriminantes putativos. Tá bom, professor? Entendi. Nesse exemplo aí que eu te dei, do cara que puxou um celular, você pensou que era um revólver e atirou nele. Eu vou responder? Então vamos estudar a discriminante putativa. Deixa de preconceito com ela. Olha o que fala o artigo 20, parágrafo 1º. É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. Então, aqui na discriminante putativa, o erro seu pode ser de duas espécies. Pode ser um erro inevitável, que também é chamado de excusável, ou pode ser um erro evitável, que se você tivesse tido um pouquinho mais de prudência, você não teria incidido nesse erro, também chamado de inexcusável. Se o seu erro é inevitável ou excusável, você é isento de pena. Se a gente entender, deixa eu sair aqui do cantinho, porque senão eu vou atrapalhar.
Se a gente entender ali que nas circunstâncias não tinha outra opção para você, seu erro na discriminante putativa é um erro inevitável, excusável, você é o quê? Isento de pena. Se seu erro é evitável, você poderia ter sido um pouquinho mais prudente ali na sua ação para aferir se realmente estava diante de uma causa de exclusão dele estude ou não. Se o seu erro é evitável, você vai responder por crime culposo. Mas se houver previsão legal do delito que você cometeu na modalidade culposa, tá? Porque, via de regra, os crimes só são punidos a título de dolo. Para ser punido na modalidade culposa, tem que existir expressa previsão legal, tá? Então, você vai responder por crime culposo se houver previsão legal desse tipo penal que você cometeu na modalidade culposa, tá? Então, aqui nas discriminantes putativas, se o erro é inevitável, você é isento de pena. Se o seu erro é evitável, você poderia ter sido um pouco mais prudente, você responde pelo crime culposo que você cometeu, se houver essa previsão legal, tá? E aqui eu te dou exemplos. Aprofundando um pouco, você entendeu o discriminante putativo, você sabe que é o que está no artigo 20, parágrafo 1º. Cuidado, que a literalidade desse artigo cai em prova, tá? Cuidado com a literalidade de lei. Aprofundando um pouquinho, cuidado. No que concerne, isso aqui já é um pouco de aprofundamento, mas eu vou te falar. No que concerne as discriminantes putativas, o Código Penal adotou a teoria limitada da culpabilidade. Essa teoria limitada, ela fala que a discriminante putativa por um erro sobre a situação de fato, que a gente pensa que está numa situação de legítima defesa, de estado de necessidade, que ela é imaginária, ela tem natureza jurídica de erro de tipo, tá? Mais à frente, a gente vai estudar a questão do erro de tipo, etc. E eu te explico isso com mais profundidade. Mas aqui nas discriminantes putativas, eu quero que você saiba nesse momento que se adotou a teoria limitada da culpabilidade. Na discriminante putativa, quando a gente erra, se engana, se equivoca sobre uma situação de fato, a natureza jurídica é de erro de tipo. Tá aí, faça a leitura do artigo 20, parágrafo 1º, e não erre isso na sua prova. E não tenha mais medo da discriminante putativa. Discriminante, causa de exclusão dele estude. Putativa e imaginária. Tranquilo, senhores? Com isso, a gente fecha e amarra aqui com vocês as causas de exclusão da licitude. Tratamos todas, Bruce Lee, legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de direito. Tratamos do consentimento ofendido, que é uma causa supralegal. E fechamos, tratamos dos excessos e fechamos aqui com as discriminantes putativas. Até o nosso próximo encontro.